Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate. Dessa vez aqui na nossa entrevista, vamos falar um pouco sobre história, mais especificamente a história arquitetônica. Dessa vez estamos aqui ao vivo com a Raquel Vider, que veio conversar um pouquinho com a gente sobre justamente arquitetura aqui no interior do Rio de Janeiro, não é mesmo, Raquel? É isso mesmo, agradeço o convite por estar aqui e poder divulgar esse trabalho tão importante e tão raro de consolidação de ruínas que a gente está fazendo lá em São José da Boa Morte. Perfeito, Raquel. Mas antes da gente entrar especificamente nesse assunto que se trata lá de Cachoeiras de Macacu, queria que você se apresentasse para o nosso público. Já veio aqui uma vez, porém já faz um tempinho, então é bom sempre apresentar mais uma vez. Bom, meu nome é Raquel Vider, eu sou historiadora, especialista em patrimônio cultural e trabalho na Elysium Sociedade Cultural há um ano, justamente fazendo projetos, pesquisas relacionando história, arquitetura e cultura. Perfeito, Raquel. Então, hoje a gente veio especificamente falar sobre uma igreja do século XVIII, ali em Cachoeiras de Macacu, um município aqui do interior do Rio de Janeiro, que está virando um símbolo da preservação. Queria que você falasse um pouco do trabalho que está sendo realizado naquela localidade. Bom, o projeto de consolidação em ruínas é pioneiro, né? Porque normalmente quando a gente vê um prédio histórico arruinado, mas não arruinado no sentido de abandonado, mas sim quando ele já perdeu as características estruturais dele. Não tem mais telhado, não tem mais nada, mas ainda se preserva enquanto documento. É muito difícil a intervenção nesse tipo de bem, né? A gente tem que seguir uma série de regras, porque não se restaura a ruína. Eu acho muito importante a gente deixar isso claro, porque muita gente vê o projeto de consolidação e fala, mas vocês não vão reconstruir a igreja, não, porque a ruína ela tem valor em si mesma. Então, o que a gente está fazendo lá é muito singular nesse sentido, porque a gente está respeitando a ruína enquanto patrimônio, enquanto história, mas ao mesmo tempo fazendo intervenções que façam com que ela sobreviva ao tempo, né? Então, que ela não continue o processo de degradação, e sim que ela possa se manter ali viva, em uso, tanto para a comunidade como para turistas, para pessoas que se interessem pela história, pela arquitetura, porque ela por si só é magnífica. Todo mundo que chega lá em São José da Boa Morte, que tem contato com a ruína da antiga igreja, fica tocado, sabe? Ela comunica para a gente instantaneamente a importância dela só por olhar para suas paredes, para suas técnicas construtivas. Então, é mágico. É até um ponto bem interessante que você citou, justamente essa questão do não restauro da ruína, que muitas das vezes o público geral, a maior parte da população, nunca vai ter essa informação, justamente porque a gente sempre pensa, é algo que já está se degradando, vamos consertar, vamos tentar manter as características originais, mas tentar consertar. Mas justamente essa questão da ruína que representa conforme foi o tempo, como é que foram os anos passando naquele local. Isso já é uma parte da história que também não pode ser esquecida, não é mesmo? Exatamente. As marcas do tempo, elas não podem ser retiradas do bem arquitetônico. Tudo que ele passou, tudo que aconteceu, ainda mais a ruína de São José, que ela teve vários momentos, várias fases construtivas. Então, ela foi feita primeiro em 1734, de pau a pique. Em 1790, ela começa a receber ali uma intervenção em tijolo maciço, em pedra e cal. Depois, em 1830, em tijolo maciço. Então, ela tem várias fases. E ela fica, digamos assim, no seu auge com seus revestimentos, a sua beleza, seus ornamentos ali em 1870, mais ou menos, até que as práticas mortuárias vão mudar, a igreja não vai ser mais tão utilizada, ela era muito utilizada como cemitério, né, para sepultamento, e aí ela começa a sofrer um processo de abandono. Então, ela ficou sem nenhum tipo de intervenção. A partir da década de 40, ela foi saqueada, as imagens sumiram. Só que ela, enquanto ruína, ela também teve história, porque ela foi o símbolo da luta ali pela reforma agrária na comunidade de Cachoeiras de Macacu. Então, tem muitas fotos das pessoas usando a ruína mesmo como um ponto de resistência, de luta, isso na década de 60, depois 80. Então, a própria comunidade criou um vínculo com ela enquanto ruína, até mesmo com os elementos naturais, com as árvores, com tudo que remete ali à paisagem. Então, a gente, no processo de intervenção, teve todo o cuidado de preservar essa história e de mostrar esses elementos também porque a gente está construindo um terreno anexo, um centro de memória, né, e uma sala multiuso, onde vai ser feita uma exposição permanente. Então, o cuidado com ruína é isso, é você saber ler o edifício e a história, o que ele representa para aquela comunidade e intervir para que isso seja mantido. E Raquel, eu acho que é interessante também
da mesma maneira que muitas das pessoas não vão saber essa questão da ruína, de como manter uma ruína, no sentido do valor de manter uma ruína, queria entender também como é que faz para se manter, porque a gente entende que o processo de degradação é um processo constante. Como é que faz para interromper ele de uma maneira que não seja incisiva, que não vá danificar, vamos dizer assim, a história daquele local? Bom, isso é muito interessante. Acho que é legal até a gente fazer aqui um apanhado muito breve da diferença do restauro para consolidação. Quando a gente fala de restaurar, a gente normalmente se refere a uma recomposição do bem. Então, às vezes, tem uma camada ali de revestimento que a gente precisa reproduzir, tem uma camada de piso que a gente precisa recolocar de alguma forma. Então, você quer pegar aquele edifício e fazer com que ele fique íntegro. Quando chega num ponto de ruína, que é quando a gente já não tem mais os elementos estruturais completos, ou seja, você sabe o que é aquele bem, mas a gente olha para ele e não consegue reconstruir, a não ser criando o que a gente chama de um falso histórico, ou seja, levantando toda uma parede, um telhado que não existe há muito tempo. A gente faz isso que é a consolidação. A consolidação é justamente o tratamento daquele material para que ele não continue degradando, ou seja, retirada de vegetação que pode fazer com que a parede caia, e lá a gente tem no frontão, na fachada, tinha uma árvore crescendo ali, então a gente teve que cortar um pedaço da árvore, a gente teve que manter a raiz, porque tirar a raiz também ia fazer cair a fachada, então a gente cortou, botou um produto para que ela não volte a crescer, a impermeabilização com produtos específicos das paredes, a limpeza, e no caso lá a gente fez uma mínima intervenção para permitir o uso também, onde era um antigo altar. A gente fez um palco de aço cortem e no antigo coro um mirante. Então foram duas intervenções que dá para ver que são intervenções recentes, ou seja, não criam um falso histórico, mas também proporcionam uso. E o uso, a frequência das pessoas no local, claro, seguindo todas as medidas de segurança, é também o que vai ajudar a manutenção, porque não adianta a gente fazer a consolidação agora e depois não ter manutenção. Então, tudo isso que eu falei precisa continuar acontecendo ao longo do tempo para que ela não degrade, né? E uma outra coisa que a gente fez também, a gente não pode, evidentemente, reconstruir o telhado, mas a gente pôs uma camada de telhas sobre as paredes para evitar que a água continuasse infiltrando na estrutura e aí viesse a cair mais alguma parte. Então, são pequenas ações que a gente chama de mínima intervenção para que ela permaneça viva e, com isso, a manutenção também é imprescindível. E é um ponto bem interessante da gente comentar que justamente existem sim intervenções localizadas, porém são todas respeitando justamente a história do local e fazendo com que não seja confundido. Não é para ser, como você disse, um telhado ou um piso que pareça que foi do local, mas sim um telhado e um piso que consigam dar a estrutura, porém, é claro, deixando bem destacado que é sim uma intervenção recente que é justamente feita para aquele local poder ser visitado nesse sentido. E um outro ponto interessante também, justamente essa questão da árvore que você citou, que não dá para tirar a árvore porque se tirasse ela, só cortasse, a estrutura ia cair e se matasse a árvore, ela poderia também comprometer ali a estrutura. É um trabalho que é muito técnico, não é mesmo? Existem diversos setores, diversos profissionais envolvidos para conseguir manter um edifício como esse, não é mesmo? Não, com certeza. É uma equipe muito especializada, trabalhando em várias frentes. Então, a gente tem arquitetos responsáveis, engenheiros, a equipe de obra em si, todo mundo ali alinhado com os melhores procedimentos possíveis para que a gente faça aquela intervenção que não danifique o bem, né? Então, é o limite ali do que a gente pode intervir sem causar nenhum dano a mais, né? Então, e esse trabalho com ruína, como eu falei, ele é muito raro, não é muito comum. A gente tem alguns exemplos no Rio de Janeiro, mas ele não é uma coisa tão comum quanto o restauro mesmo de um bem que está razoavelmente íntegro, né? Então, é desafiador também por isso, porque a gente não encontra hoje tanta ferramenta, mesmo legislação, a parte de orientação técnica, se a gente não pesquisar a fundo, isso não tem pronto, né, para a gente. Então, cabe ao profissional buscar esse conhecimento também. E acaba isso fazendo com que também o trabalho seja mais especializado ainda, justamente para ter uma iniciação do trabalho, Uhum. já tem toda uma especificidade, já tem todo um processo que, como você disse, é muito detalhado e acaba sendo muito complicado. A gente tem que dizer isso também, mas uma complicação também que acaba sendo positiva em Com certos certeza. pontos, porque é justamente por meio dessas normas, por meio dessas regulações, com que faz que o trabalho seja um trabalho
pouco incisivo, vamos dizer assim. Incisivo no sentido de que não vai interferir verdadeiramente naquela estrutura. E a gente está falando desse ponto que é de Cachoeira de Macacu, mas esse trabalho, como você disse, acaba acontecendo pouco aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas é um trabalho que ele tem uma importância muito grande, não apenas para esse monumento especificamente, não apenas para essa igreja especificamente, mas ele poderia ser aplicado também em outras localidades para conseguir justamente manter essa expressão do tempo na história, não é mesmo? Não, com certeza. Acho que a gente pode usar isso de exemplo e até mesmo de inspiração, porque é o que você falou, a gente tem todo esse cuidado e quando a gente vê o resultado é muito gratificante. Recentemente a gente recebeu lá uma turma de arquitetura da UFRJ para poder fazer uma visita, e a gente tem feito visitas universitárias lá, e ver a alegria dos estudantes, a descoberta em relação a justamente essas camadas da história que estão impressas no monumento ali. A pedra, o restinho de revestimento que tem ali, né, é muito impactante para quem está e para quem fez o trabalho ver isso é assim, o maior prêmio que a gente pode ter, ver que teve um efeito, surtiu um efeito acadêmico, de sentimento, de tudo, né? E eu acho que isso é inspirador para que outras pessoas também tenham coragem e tenham competência de intervir em ruínas, né? E é minha área de estudo atualmente, no meu doutorado, é justamente ruína. Então, essa falta de documentação, de diretriz, acaba que deixa as pessoas um pouquinho com medo, né? Então, o que a gente está fazendo lá, eu espero que sirva de exemplo para que mais pessoas não deixem as suas ruínas acabarem, sim, façam boas intervenções e bons projetos e devolvam elas para a comunidade, como a gente está fazendo lá em Cachoeira de Macacu. E a gente tem lá, né, o patrocínio da NTS, também o apoio da prefeitura. Então, assim, são muitas frentes lutando juntas para poder entregar um serviço, um projeto de qualidade. É um trabalho conjunto dos Ex- profissionais envolvidos e também de todos os setores que são envolvidos, sendo as empresas, sendo a prefeitura, Exatamente. todos com o foco justamente em manter essa história, manter essa ruína e conseguir fazer com que ela prossiga, que ela consiga continuar na nossa história fazendo parte e não Uhum, acabando totalmente, vamos dizer assim. exatamente. E Raquel, não tem algum ponto muito específico? Gostaria de saber também se você vê uma aplicabilidade desse trabalho de manter a ruína, da proteção da ruína, aqui no município de Petrópolis, se você consegue pensar em algum exemplo de algum ponto aqui da cidade imperial que também possa ser, não restaurado, mas ser mantido dessa maneira. Olha, você falando assim, a gente tem alguns edifícios aqui em Petrópolis que poderiam ser restaurados, vários, né? Tem uma lista enorme, mas em termos de ruína, recentemente eu vim conversando com uma pessoa sobre a casa da Ana Rede Tefé, por exemplo, na Estrada da Saudade. Ela já é uma ruína, né? Ela já está em estado de ruína, ou seja, ela já não tem mais o telhado, já não tem mais estrutura, mas ainda pode ter uma intervenção. Então, ali, por exemplo, seria um excelente trabalho para a gente desenvolver um lugar super interessante, uma história, né, do imóvel e da pessoa que viveu ali. Então, esse é um exemplo, mas a gente pode, com certeza, Petrópolis tem algumas, já tem a ruína do Parque Municipal, ali na Avenida Ipiranga também poderia ser feito um projeto ali de intervenção e uso, apesar do parque estar em uso, a ruína não, né? Então, a gente poderia aplicar o nosso modelo ali também. Então, com certeza, eu acho que é importante que Petrópolis também olhe para os seus edifícios e para as suas ruínas de uma forma mais sensível. Sem dúvida nenhuma, é um ponto importantíssimo. É claro, a gente destaca Petrópolis, é uma cidade muito conhecida justamente pela sua história, pelos grandes monumentos, mas existem outros pontos da cidade que também precisavam ter esse olhar um pouco diferenciado, ter esse cuidado diferenciado, porque manter a história é importante em todos os tipos de história, porque ajudam justamente a contar o que foi esse município e o que é ele até hoje. Raquel, é bem interessante a gente citar esse assunto, é bem interessante a gente comentar justamente porque a gente consegue resgatar um pouco da nossa cultura, não é mesmo? Uhum. Nesse ponto de Cachoeiras de Macacu, um ponto importantíssimo, você mesmo disse, da evolução da maneira como a ruína era utilizada, né, no primeiro momento como igreja e depois mesmo como ruína sendo utilizada. Então é bem interessante a gente entender a expressão histórica que todos esses bens, todos esses monumentos acabam tendo na nossa sociedade. Com certeza. E lá em Cachoeiras de Macacu, especificamente na comunidade de São José da Boa Morte, que tem o mesmo nome da igreja,
foi um processo interessante, porque normalmente você pensa assim, a gente vai chegar lá e vai convencer a pessoa de que aquilo é um bem. Não. A gente chegou lá e a comunidade já disse para a gente, esse é o nosso bem mais precioso. A ruína precisa ser cuidada. Então, a comunidade já tinha esse vínculo com o espaço. E sem esse vínculo, a gente não consegue preservar. Então, a gente sabe que o projeto é bem sucedido, não só porque a gente está fazendo um projeto de excelência, mas porque a comunidade abraçou todas as ações que a gente tem desenvolvido e sabe que vai cuidar, vai olhar, vai fiscalizar, vai usufruir de todas as estruturas. Então, isso é muito importante, a gente criar esse vínculo, esse pertencimento que lá já existia, mas que a gente pode, digamos assim, desenvolver também por conta da história, né? Da nossa percepção de como a gente atua no nosso território. Perfeito. Então a gente pode destacar que é muito importante justamente ter empresas, órgãos interessados nesse trabalho, mas também a população, as pessoas que são realmente beneficiadas no fim do dia, né? Quando a igreja consegue ser aberta, quando o monumento, as ruínas conseguem ser abertas, justamente a população acaba sendo mais beneficiada. Então é muito importante que toda a população, não apenas de Cachoeira de Macacu, não apenas de Petrópolis, mas que todas as pessoas olhem com mais carinho por esses pontos que fazem sim parte da história, mesmo estando de uma maneira um pouco diferente do estado original. Raquel, tem mais um ponto que você gostaria de destacar? Eu gostaria de convidar todos para acompanhar o projeto, acompanhar o Instagram do projeto, que chama Ruínas de Macacu, porque a gente vai divulgar as ações. Em breve a gente vai inaugurar, então hoje a gente ainda não está aberto ao público, que está terminando o projeto, a exposição permanente, que está ficando linda, com alguns vestígios também lá da capela, a igreja, e que todos acompanhem para que possam também ir visitar, porque faz parte da nossa história, da nossa herança em comum, e tenho certeza que todo mundo vai ficar satisfeito de conhecer esse projeto de perto. Perfeito, Raquel. Muito obrigado pela sua presença aqui no Correio Petropolitano Debate mais uma vez. É sempre um bate-papo muito bom. É muito bom a gente conversar sobre a nossa história e ainda mais falando desses pontos que são parte da nossa história e muitas das vezes eles passam despercebidos. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Perfeito, gente. E com essas informações eu encerro a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.